O rosto de Cristo, uma das imagens mais veneradas da história da humanidade. Protagonista de milhares de obras de escultores e pintores que durante séculos se espalharam pelo mundo no Oriente e Ocidente. Traços regulares, cabelos longos caindo sobre os ombros, barba, bigode, olhos grandes e olhar nobre. Uma figura inconfundível que, mais do que qualquer outra, continua a ser discutida. Objeto de estudo para cientistas e pesquisadores que desde sempre se perguntam sobre sua importância histórica. Referência para milhões de fiéis que em suas preces buscam o rosto de seu Senhor. Mas que aparência tinha Jesus Cristo? Seria realmente a mesma figura adorada por séculos pelo cristianismo? Os evangelhos, livros que contam a vida, a pregação, a morte e a ressurreição de Cristo, o Redentor, não há menção sobre seu aspecto físico ou sobre características de sua face. Uma lacuna deixada pelos evangelistas, pois os biógrafos oficiais de Cristo nunca conheceram o protagonista dos fatos narrados por eles. Mas o transcreveram conforme passado pelas tradições orais, muitos anos após sua morte. Apenas João Evangelista, segundo algumas teses, poderia ser o apóstolo preferido de Jesus. Mas nem mesmo ele, que talvez o conhecesse diretamente, teve o cuidado de contar em seu testemunho escrito as características físicas do Senhor. Qual é então a origem daquele que todos, cristãos ou não cristãos, conhecem como o rosto de Cristo? E quanto corresponde à realidade? As imagens que temos de Cristo são bastante tardias em relação aos fatos históricos, pois os evangelhos não nos deixaram um retrato específico da aparência do Senhor quando estava na terra. Então não sabemos de fato como eram seus traços e como era sua face. Não encontrando nos evangelhos nenhuma descrição de Cristo, muitos pintores, escultores e estudiosos recorreram para suas obras a fontes apócrifas e às chamadas imagens aquerópitas. Isto é, não feitas por mãos humanas, mas que surgiram através de milagres. Entre essas, a mais conhecida é com certeza o sudário, conservado na Catedral de Turim e exibido aos fiéis apenas em raras ocasiões. Mas antes dele, por séculos, o cristianismo adorou uma outra relíquia, guardada em Roma, conhecida como Véu de Verônica. Um lenço que traz impresso os traços da face de Jesus e que é centro de um verdadeiro mistério histórico-teológico. Uma fascinante história de fé, intrigas de poder e reviravoltas. A personagem Verônica é uma personagem apócrifa dentro da tradição do Novo Testamento. É uma figura que atingiu muito o imaginário popular e, consequentemente, tornou-se parte de um complexo iconográfico muito articulado. A tradição conta que durante a subida de Jesus ao Calvário, uma mulher chamada Verônica, compadecendo-se frente ao sofrimento do Nazareno, abriu caminho entre os centuriões para enxugar o rosto coberto de sangue. Se Verônica é uma personagem histórica ou uma figura simbólica, é um pouco difícil de dizer. Naturalmente, há escolas de pensamento e alguns a consideram um símbolo. Outros dizem que ela existiu de fato. Irmã Ana Catarina Emmerich, conhecida por seus dons de clarividência, conta ter visto Santa Verônica em suas visões da paixão de Jesus. Na presença do Filho de Deus, ela caiu de joelhos, fora de si pela compaixão. Estendeu o sudário por um dos lados. Jesus pegou o véu com a mão esquerda e o pressionou contra seu rosto ensanguentado. Aqueles que dizem que ela existiu de fato fazem referência a figuras presentes dentro da tradição do Novo Testamento. Especificamente a hemorroíça, uma mulher que tinha perda contínua de sangue
nunca curada pelos médicos, que toca a roupa, a veste de Cristo e é curada milagrosamente. Cura-se e se torna então a portadora do rosto de Cristo através desse linho que chegará até Tibério. Isso para dar sentido, isto é, uma ponte histórica até a futura presença do véu em Roma. A partir do século XV, no Ocidente, Santa Verônica é adorada como símbolo do grupo das mulheres piedosas. Representada em tantas esculturas e pinturas, ela é a protagonista da sexta estação da Via Sacra. E é dedicada a ela a obra do escultor Francesco Mocchi do século XVII, localizada na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Uma estátua imponente que segura em suas mãos o véu em que se representa o rosto sagrado. No entanto, não há vestígios de Santa Verônica nos evangelhos, e seu culto é celebrado apenas no mundo ocidental. Por quê? Quem é e onde nasce o mito de Santa Verônica? Conseguiu de fato imprimir o rosto de Cristo em um pano de linho? E se tal pano de fato existe, onde está agora? No Oriente, no mundo ortodoxo, a sexta estação da Via Sacra não existe. Verônica não existe, existe apenas no Ocidente. É uma imagem que não se encontra nos evangelhos, é completamente inventada, como a tradição apócrifa sempre fez. A tradição apócrifa teve a particularidade de criar as peças perdidas, os anéis perdidos, às vezes as estruturas perdidas, segundo a consciência popular presente nos textos canônicos. Acrescentou peças que humanizaram certos episódios, certas histórias, certas figuras. A religiosidade precisa de sinais. Deve tocar o que é santo. Não basta a palavra, não basta o pensamento, não basta a fé abstrata. A religiosidade vive de coisas, de sinais, de símbolos, e Verônica é um deles. A adoração de Verônica teria começado a se espalhar na Idade Média pouco antes de 1200, com procissões anuais e indulgências para todos os que participavam. Durante as procissões, era mostrado o véu sobre o qual estava impresso o rosto santo. Papa Inocêncio levou em procissão a Roma e a imagem era visível de ambos os lados. Pouco depois, foi criada a procissão de Corpus Christi, com o uso do ostensório também visível de ambos os lados. Nunca havia acontecido. A partir do século XIV, o véu foi exposto à veneração pública, até a data do trágico saque de Roma, que é também o dia em que Verônica desaparecerá para sempre dos muros do Vaticano. Mas para tranquilizar os fiéis e não acabar com as lucrativas procissões após o furto, a igreja pôs em prática um refinado plano de desinformação, assegurando que a relíquia retornara. O problema surgiu quando a rainha Constança da Áustria enviou uma carta ao Vaticano, na qual pediu uma cópia da imagem. Assim que a carta chegou ao seu destino, os líderes da igreja tiveram que inventar um outro plano. Foi Monsenhor Pietro Strozzi, secretário do Papa, que sugeriu ao pontífice criar secretamente um novo protótipo do véu. Por não ter mais o original à disposição, o novo rosto de Jesus foi pintado, por engano, com os olhos fechados.
Era uma cópia improvisada, não valia muito em termos artísticos. Era muito claro que aquilo era uma cópia improvisada com pouco valor artístico. O que eu vi é uma imagem que não existe. Parece um pouco um contrassenso, mas se trata de uma pintura evidentemente deteriorada, em que não é possível distinguir mais nenhum vestígio, nem de traços, nem de contornos, evidentemente. Mas se o véu de Verônica nunca mais retornou ao Vaticano, qual foi o seu destino? Uma pergunta ainda sem resposta, mas que abre inúmeras outras interrogações. Enquanto a relíquia desaparecia em Roma durante o assalto dos Lanzichenecchi, em Manopello, uma cidadezinha na província de Pescara, aparecia um outro pano milagroso que, igualmente ao véu de Verônica, trazia impresso o rosto de Cristo. Inicialmente foi guardado secretamente e foi venerado publicamente apenas a partir de 1703. O rosto santo está aqui desde 1506. Mas foi levado à igreja em 1638, pois inicialmente ficou em uma casa privada. Em seguida em uma outra casa e depois foi trazido para cá. A chegada do véu a Manopello é descrito por um frade capuchinho em um manuscrito que data de 1640. Um frade capuchinho, Padre Donato da Bomba, escreveu um relatório histórico, que seria então um manuscrito em que descreve a vinda do rosto santo a Manopello. O documento conta que um peregrino chegou em Manopello em 1506, uma data simbólica por ser ligada à adoração de Verônica antes de seu desaparecimento. O viajante entregou a um médico um pacote e, quando o médico o abriu, ficou sem fôlego, mas não pôde agradecer ao peregrino que inexplicavelmente desaparecera. Sentindo-se presenteado por Deus, o homem guardou a imagem até o dia de sua morte, quando ela passou a outras mãos até chegar aos frades capuchinhos. O livro de Padre Donato da Bomba é de fato o primeiro a contar sobre essa presença em Manopello, e sobre o manuscrito foram levantadas várias dúvidas. Segundo as teses mais confiáveis, o documento, no qual realidade e ficção se entrelaçam cuidadosamente, teria servido apenas para legitimar a posse da relíquia pelos frades capuchinhos, uma ação preventiva contra quem pudesse reivindicar-lhe a propriedade. A relíquia havia então chegado ilegalmente a Manopello? Por qual motivo? E de quem havia sido tirada? Sabemos que por muitos anos o rosto santo foi completamente escondido dos visitantes, dos peregrinos, etc. O que também eu acredito que seja por um certo temor dos padres capuchinhos em relação a este objeto em particular. Uma tese diz que quem trouxe o rosto santo para Manopello foi Hernando de Alarcón, um dos protagonistas do saque de Roma, que obtivera o título de Marquês de Valle Siciliana, em Abruzzo, e ao mesmo tempo teve acesso em Roma ao véu de Verônica. Talvez fosse sua intenção entregar a relíquia ao Papa ou ao imperador Carlos V de Habsburgo. Mas antes que pudesse fazer isso, o ataque terminou e o véu sagrado tornou-se um assunto espinhoso. Carlos V e o Papa fizeram as pazes. E a partir daquele momento, o assunto tornou-se ainda mais espinhoso, pois teria apontado o segundo comandante das tropas de Carlos V como um criminoso. Porque deter uma relíquia, a mais importante, teria sido o crime que acabou lhe custando a vida.
Agora não havia outra possibilidade a não ser destruí-la ou escondê-la. E então Alarson teria escondido a relíquia em Manopelo? É ela de fato o véu milagroso de Verônica? Ninguém é capaz de explicar como a imagem foi feita. Não existem explicações a respeito. Até agora, todas as pesquisas fracassaram. Ninguém sabe dizer do que se trata. Os primeiros estudos sobre o rosto santo datam do final do século XIX, antes do século XX. O pano em que está gravada a imagem de um homem com cabelos longos e a barba dividida em duas partes tem 17 centímetros de largura e 24 de comprimento. A particularidade mais evidente do véu é sua transparência, o que demonstra que o tecido de que é feito é muito fino, tanto que é possível enxergar através dele. Essa característica permite que o rosto seja admirado por ambos os lados, um detalhe que lembra a relíquia de Verônica levada em procissão a Roma por volta de 1200 pelo Papa Inocêncio III. E, surpreendentemente, a imagem de Cristo, gravada nos dois lados do lenço, não é idêntica de um lado ao outro, mas apresenta características diferentes. Dependendo da inclinação da luz, surgem duas imagens que são diferentes entre si e realmente nos faz pensar que é extremamente impossível que um artista de hoje consiga pintar sobre o mesmo tecido, que também é difícil de pintar porque tem características especiais. Que consiga pintar precisamente duas imagens que são diferentes, mas que se somam uma à outra, formando um chiaroscuro muito particular. Quem pode ter trabalhado sobre um pano tão fino com tanta maestria? E que tecido se prestaria a tal tarefa? Não haviam hipóteses até aparecer a especialista em bisso, Chiara Vigo, que é praticamente a única especialista que existe hoje na Itália, que é capaz de trabalhar este tecido antiquíssimo com uma técnica que foi herdada. Ela é capaz de afirmar com toda certeza que se trata de bisso. Para confirmar essa tese, intervieram os estudos de Jan Jaworski, professor de Química na Universidade de Varsóvia, que, através de uma série de análises, documentou como o véu de Manopelo tem uma boa chance de ser bisso marinho. 3 motivos por que deve ser bisso marinho. O bisso marinho é totalmente transparente. A imagem de Manopelo é totalmente transparente. É possível ler sem dificuldade um jornal a certa distância, a distância máxima em que ainda se pode ler, como se não existisse a imagem na frente. Segundo, apenas o bisso marinho se transforma em ouro sob o sol. Foi até chamado de ouro do mar. Nenhum outro tecido se transforma em ouro sob o sol. Terceiro, a única especialista que ainda sabe trabalhar o bisso marinho, Chiara Vigo, de Sant'Antioco, declarou claramente, imediatamente, isso é bisso marinho. Chiara Vigo, de Sant'Antioco, na Sardenha, é especialista em bisso desde 1987. Uma fibra natural produzida pelo maior bivalve do Mediterrâneo, a Pinna nobilis. Ela emite por seu orifício uma borra que, em contato com a água do mar, se solidifica e se torna seda. Quando eu entrei na igreja em Manopelo, já de longe eu disse: meu Deus, é bisso. Então é verdade. Porque nos relatos da minha avó, antes do juramento da água, minha avó me dizia: você tem que memorizar o livro sagrado, porque não se pode tecer este pano sem conhecer a Bíblia. Porque dentro da Bíblia estão as informações de que um especialista em bisso precisa. Leonilde Mereu, avó de Chiara.
Foi ela que apresentou a neta àquele enorme e profundo mundo de conhecimentos de que consiste o bicho marinho. O bicho marinho é produzido pelo molusco Pinha nobilis em latim e nesta área, em toda a área do arquipélago de Sultes, há uma grande difusão de moluscos e, portanto, de bicho marinho. O bicho produzido pelo Pinna nobilis é o mais famoso do mundo e cresce única e exclusivamente no mar Mediterrâneo. A fibra do bicho, quando é secretada, este tufo praticamente se vê uma cauda de fios marrons que não parece nunca que, uma vez trabalhada, limpa e dessalinizada, possa se transformar quase num fio de ouro. Uma fibra muito interessante, pois demonstrou ter qualidades inigualáveis do ponto de vista comercial e têxtil. Por exemplo, é resistente a fogo e a ácidos. Isso do ponto de vista puramente funcional. Na realidade, depois há toda uma história que vem do sagrado, das citações no Evangelho, no Alcorão e mesmo nos Evangelhos apócrifos que o tornam especial num outro sentido. As Sagradas Escrituras falam do bicho marinho, uma seda real, também usada nos templos de Jesus e tecida apenas por pessoas com características precisas, escolhidas entre as mulheres das aldeias. O bicho pertenceu a Salomão, a rainha Écuba, a Nefertari, a Ramsés I, a Ramsés II. Mas quem é que fazia as roupas do faraó? As roupas do faraó eram feitas pelas mulheres do templo, que teciam algo sagrado. Não podiam tecer algo profano. E o de Manopelo é um bicho muito antigo. Ele tem uma característica que eu, por fazer bicho, notei e outros não notaram. Por exemplo, há fundos de verde que são naturais, em flocos de bicho que têm mais de 300 anos, porque no mar não havia barcos a motor. Portanto, na água não havia aditivos ou componentes químicos e, consequentemente, o bicho de Jesus de Monopelo é, como dizemos no jargão têxtil, áureo, sem crostas. Portanto, é um bicho muito antigo. Um material macio, a fibra mais leve da cadeia produtiva e, ao mesmo tempo, é não perecível e resistente a qualquer agente externo, incluindo a pintura. É autoextinguível, então não é possível queimá-lo. É autorrepelente, uma vez que construído. Isto é, se fizermos uma tintura à água, descobriremos que ela aparentemente pode ser vista. Então, após alguns minutos, o desenho desaparece, porque o bicho o faz sumir, come o bicho, como dizemos, por isso desaparece. O véu de Manopelo, se feito de bicho, não poderia, portanto, ter sido pintado. A imagem que traz impressa então aparecera de outra forma, talvez através de um milagre? Mas o bicho marinho é apenas uma das particularidades do pano. Notamos então que a imagem que se vê frontalmente se vê também por trás. A imagem que se vê lateralmente se vê apenas lateralmente com luz rasante. Portanto, são coisas muito estranhas. E por que então esse artista faria uma coisa tão complexa? Esta também é uma pergunta, porque deveria haver laboratórios e admitamos que esses laboratórios pudessem fazê-lo. Para conseguir o quê? Uma imagem que se pode ver como qualquer quadro. A imagem de Manopelo foi submetida a diversas tipologias de análise, que, entre outras coisas, excluíram a existência sobre o tecido de aglutinantes pictóricos, como óleos ou ceras.
esses estudos ainda não nos levaram a uma conclusão, a não ser a de que se encontram frente a um objeto quase inexplicável. De onde vem então o rosto santo de Manopelo? Pertence às chamadas imagens aquirópitas? E por que aparece em uma vila abruzense enquanto em Roma se perdiam os rastros do véu de Verônica? Para alguns estudiosos, é ele de fato o véu desaparecido, e o que foi gravado sobre o tecido é o verdadeiro rosto de Jesus. Encontrei o rosto santo de Manopelo no final de uma estrada, porque com a minha vocação estava concentrada na pessoa de Cristo. Irmã Blandina Pascalis, estudiosa do sudário e da iconografia, passa a conhecer o rosto santo de Manopelo em 1977. Ao falar sobre ele pela primeira vez, uma irmã da Ordem das Trapistas aconselha-lhe a ler um artigo sobre o assunto. Então peguei o jornal, li esse artigo. Era um artigo aqui do Santuário do Rosto Santo de Manopelo. Falava de todas essas peculiaridades do véu, da transparência, que se pode realmente ler um jornal através dele, que ele muda, os dois lados são quase iguais. Parecia tudo certo. No final, o autor dizia também que as proporções do rosto combinam com o rosto do sudário de Turim. Impressionante. A descoberta lhe despertou tanta curiosidade que, apesar da suspeita inicial, ela decidiu aprofundar o assunto. Não tive a oportunidade de realmente verificar essa ligação, essa correspondência. Apenas anos depois, quando o padre Pfeiffer, o professor Pfeiffer, me ajudou. Ele mesmo veio a Manopelo fazer um desenho sobre a relíquia, com todas essas linhas precisas do rosto. Padre Heinrich Pfeiffer, um dos principais estudiosos e especialistas da relíquia de Manopelo. É sua e de irmã Blandina a descoberta da perfeita sobreposição do rosto santo da Vila Abruzense com o do sudário de Turim. Somente quando vi surgir este único rosto desses dois rostos completamente diferentes, colocados um sobre o outro. Um único rosto. Isso é uma coisa que nos faz tremer. É algo que nos atinge substancialmente. Até Maria Valtorta, conhecida como uma das maiores místicas do século XX, sugere sobrepor a imagem de Manopelo à do sudário. Dois aspectos do mesmo rosto, assim como as análises de irmã Blandina e de padre Pfeiffer depois demonstrariam. E Maria Valtorta diz, isto é Jesus neste capítulo, diz que pegue um rosto, os dois rostos, coloque-os um sobre o outro e veja que sou eu. Um é o rosto do morto e o outro do vivo, mas sou eu, diz ela, ou melhor, diz Jesus nesta obra. O Jesus de Manopelo poderia então ser igual ao véu de Verônica, adorado por séculos pelo cristianismo. Mas essa semelhança não explicaria sua sobreposição perfeita com a do sudário de Turim, a menos que a imagem aquirópita da face de Cristo não tenha se formado junto ao próprio sudário, dentro do Santo Sepulcro, que por poucas horas abrigou o corpo do Senhor. Poderia ser de fato assim? O rosto santo que está em Manopelo, na minha opinião, poderia ser o sudário que estava no túmulo de Jesus. Quando cheguei em Manopelo, imediatamente tive uma sensação diferente. Disse imediatamente, esta é Verônica. Finalmente a encontramos.
E essa é toda a história a ser contada, pois para mim isto está claro. Uma história que começa no Santo Sepulcro com a estupefação de Simão, Pedro e João, os dois apóstolos que, avisados por Maria Madalena, correm até o túmulo de Cristo e o encontram vazio. Maria Madalena chega ao túmulo na manhã de Páscoa. Ela não diz, o Senhor ressuscitou, mas sim, levaram-no embora. Mas não sabe para onde. Corre até os apóstolos. No túmulo, no pequeno túmulo, recolhem as mortalhas e as levam rapidamente ao cenáculo na sala da última ceia. Naquela mesma noite, narram os evangelhos, Jesus ressuscitado apareceu no meio deles. Atravessou as portas que os apóstolos, por medo dos judeus, haviam trancado. Mas por que tinham medo? Havia apenas uma razão para terem medo, porque possuíam essas mortalhas na cultura hebraica, no período de Páscoa. A atmosfera era impetuosa e animada. Se dissessem que Jesus de Nazaré ressuscitou, seria uma coisa. Mas se dissessem temos provas, temos as mortalhas do túmulo, os apóstolos não teriam sobrevivido, pois isso infringia duas importantes proibições. Lembremos também o mandamento, não farás para ti imagens. E aquelas eram imagens. E ainda, a pureza. Portanto, não poderia haver nada pior para infringir essas proibições do que a existência daquelas mortalhas. Por isso, desde o primeiro momento, foi necessário escondê-las. A partir desse momento, daqueles panos fúnebres, evidências diretas da paixão, da morte e do desaparecimento do suposto corpo de Cristo, temos apenas vestígios. Milagrosas relíquias retratando o seu rosto aparecem em diversos lugares. Lendas, histórias, pinturas que criam uma ponte misteriosa entre o Oriente e o Ocidente. Analisando a iconografia de Cristo, mas sobretudo as relíquias que reproduzem o rosto de Cristo gravado milagrosamente, sem pintura, porque se pensava que fosse de fato gravado milagrosamente, descobrimos que há muitos caminhos paralelos. Um deles nos leva à Geórgia, onde se conta a lenda de Maria, mãe de Jesus. Essa lenda conta que Maria possuiria uma imagem de Cristo sobre um pano que foi produzida ao ser sobreposta ao sudário no túmulo de Jerusalém. E que, quando ela rezava, colocava o véu ou pano sempre voltada para o Oriente. Um outro tecido retratando a face sagrada do Redentor teria aparecido em Camúlia, na Capadócia. E de lá, como escreveu o historiador bizantino George Cedreno, foi transportado em 574 para Constantinopla. A imagem de Camúlia é a primeira da história a ser considerada aquirópita, não feita por mãos humanas, mas produzida com arte divina. De Constantinopla, a camuliana, confiada às ondas do mar pelo patriarca Germano, teria então chegado a Roma. Depois se torna Verônica. A camuliana corresponderia então ao véu de Verônica? E há alguma relação com o tecido guardado por Maria após a morte de seu filho? Um outro caminho nos conduz a Edessa, reino do rei Abgar. Um soberano que teria recorrido a Jesus para pedir a cura de uma doença. Há muitas versões da história, mas todas têm em comum um único detalhe. O Messias da Abgar, uma imagem de seu rosto gravada milagrosamente sobre um pano, e graças àquela imagem, o rei será curado. E esse pano com a imagem milagrosa é, de alguma forma, digamos, o elemento que tira da cabeça o apócrifo, a lenda, para entrar na história. E é a primeira passagem. Presume-se que
que o rosto que Abgar possuía fosse o Mandilion, venerado em Edessa. O Mandilion de Edessa, uma relíquia que a partir do século VI influenciou muito a tradição pictórica, transformando-se em um tipo de arquétipo para as representações iconográficas de Cristo. Inicialmente acreditava-se que o Mandilion fosse um pano que, assim como a camuliana, trazia gravado o rosto do Senhor. Mas vários estudos consideram esse tecido idêntico ao do sudário, que, dobrado em 8, exibia de fato na parte superior a imagem da face do homem do sudário. A partir daquele momento, a imagem de Cristo não é mais deixada para a livre imaginação dos pintores, mas seja a imagem do sudário ou o objeto que surgiu após o século VI ou VII, tornou-se normativo modular para todas as outras imagens. Como a do Pantocrator, presente nos mosaicos em Constantinopla e nas áreas permeadas pela cultura bizantina. A imagem de Cristo Pantocrator é muito semelhante àquela do homem do sudário. Quem a pintou conhecer então a relíquia sagrada? E o Mandilion, talvez a imagem inspiradora do próprio Pantocrator, que relação tinha com o pano que, segundo a tradição, envolveu o corpo de Jesus após a crucificação? Segundo uma variante da história do rei Abgar, o precioso pano teria sido trazido ao monarca doente por São Judas Tadeu, e muito tempo após a morte do rei, teria sido de fato dobrado em 8 e escondido pelos seguidores do cristianismo, na época perseguidos. Dobrando o sudário dessa maneira 8 vezes, fica visível precisamente a área do rosto e todas as antigas representações a partir do IV século que nos mostram o rosto de Cristo muito semelhante ao do sudário. Não temos provas de que o pintor, o iconógrafo que pintou a obra no Monte Sinai, tenha visto o rosto do sudário de Turim também, porque não se sabe, mas é possível. É uma das tantas hipóteses também, porque são estranhamente semelhantes. O pintor não pode ter inventado algo, ele deve ter visto alguma coisa. Isso sim. Segundo algumas reconstruções históricas, o Mandilion ou mortalha dobrada foi posteriormente levado a Constantinopla. E em 1204, durante o pontificado do Papa Inocêncio III, em Constantinopla, irrompem os cruzados. Durante 3 dias fazem os piores saques e no despojo da guerra acaba-se talvez até mesmo o sudário do qual se perde o rastro. Em 1204, a mortalha desaparece e reaparece na França. Cerca de 150 anos depois, em meados do século XIV, por volta de 1353, nas mãos de um cavaleiro cruzado que a expõe e cuja mulher era de fato descendente do cruzado, dono da região de Blaquerna, onde o sudário estava em Constantinopla em 1204. Uma outra pista interessante diz que a mortalha sagrada teria sido mantida por um período pelos cavaleiros templários. Há um rosto interessante, venerado pelos templários, que foi descoberto em Templecombe, na Inglaterra, que se parece muito com o sudário, tem 145 pontos de sobreposição. E um dos últimos cavaleiros templários que morreu na fogueira, em 1314, se chamava Geoffroy de Cherny e era parente do primeiro proprietário, Geoffroy de Cherny, que em 1353 disse possuir o sudário. Nós sabemos que os templários se interessavam muitíssimo pelas relíquias de Cristo e que eles tentaram ao máximo obtê-las. E sabemos que há documentos, em especial um documento dos templários que foram interrogados em Carcassona, no qual um deles declara explicitamente ter visto quodam lineum habentem imaginem hominis, que quer dizer um pano de linho que trazia a imagem de um homem. A neta de Geoffroy de Cherny, o primeiro proprietário oficial na França, dá o sudário ao Savoia, praticamente 100 anos depois, em 1453.
E o Savoy o mantém primeiro em Chambéry, em seu castelo, em uma capela que foi construída especialmente para ele. Então, em 1578, é levado a Turim. Os cavaleiros templários poderiam, então, por um período, ter tido a custódia do sudário, o que teria terminado em França, em Chambéry, mantido na Sainte-Chapelle do Castelo do Savoia. Tradicionalmente, a história do sudário sempre foi dividida em dois grandes períodos. O primeiro período partiria da sepultura de Cristo até meados do século XIV, quando o sudário aparece na Europa. O segundo período, por outro lado, é caracterizado pelo fato de existir uma documentação concreta e satisfatória que nos permite ligar com muita precisão o sudário, que em meados do século XIV aparece na França, em Lirey, nas mãos de uma família feudal, ao que hoje é mantido em Turim. E é sobre essa relíquia que, a partir da segunda metade do século XIX, são feitas várias análises com resultados surpreendentes. O impulso para as pesquisas está relacionado à primeira fotografia oficial tirada em 1898 pelo fotógrafo Secundo Pia, que pela primeira vez destacará as características surpreendentes do pano fúnebre. A primeira característica é que o pano do sudário e, portanto, sua imagem se comporta como um negativo fotográfico. Pia, ao bater essa fotografia, consegue obter a inversão de tonalidade, de níveis de luminosidade. O que aparece? Aparece o rosto do homem do sudário como se fosse visto na realidade. Uma descoberta que marca um passo histórico. Pela primeira vez podemos de fato admirar o verdadeiro rosto do homem do sudário. Talvez o verdadeiro rosto de Cristo. Devemos ter em mente que a fotografia marcou o primeiro passo para os desenvolvimentos e processamentos através do computador, e assim essa possibilidade de estudar a imagem do sudário com o computador definiu as bases para aprofundar o estudo sobre a existência de detalhes dentro da imagem do sudário, mas também principalmente para conseguir extrair a segunda característica fundamental do sudário, que é a tridimensionalidade. Eu tinha 3 anos quando meu pai o fotografou. Naquela época, ele obviamente imprimia dezenas de fotografias do rosto em escala de 1 por 1, portanto, em dimensões muito grandes. Giovanni Battista Yudica Cordiglia, o pai de Max, foi o primeiro em 1969 a bater uma fotografia colorida do sudário e a dar profundidade à imagem. E então, dando tridimensionalidade à figura sobre a imagem que nós conseguimos criar, parece que a tela se apoia sobre um corpo que ajuda, que facilita a leitura da imagem. Max Yudica Cordiglia e sua equipe reconstruíram em 3D a figura do homem do sudário. Assim como o professor Nello Balossino, que, como eles, estudou a tridimensionalidade do sudário. O resultado final é este que vem. O resultado do rosto do homem do sudário com as feridas limpas. Nota-se um leve borrão, mas quem trabalha com processamento de imagens sabe que borrões são sempre relacionados a um filtro passa-baixo. Assim, eliminou todas as imperfeições. Elimina as imperfeições, elimina o ruído, mas também resulta em um leve borrão. Ao vê-lo em sua tridimensionalidade, o rosto do homem do sudário corresponde efetivamente à mais antiga tradição iconográfica. Quem teria imaginado que, após 2000 anos, poderíamos ver a face de Cristo? Que Cristo tivesse, por assim dizer, inventado a fotografia antes de nossos dias para nos dar até hoje a oportunidade de ver seu rosto, assim como seus contemporâneos puderam ver.
E é o mesmo rosto esculpido por Luigi Enzo Mattei, autor do Homem do Sudário, que trabalhou na criação secretamente em seu estúdio por 19 meses. Como surgiu este rosto? Com certeza através do tecido do sudário na leitura total. O rosto pertence à linhagem semítica. A distância, o eixo entre as pupilas é menor que os 65 milímetros da linhagem europeia. Tem o nariz alongado, o bigode, a barba arrancada mais curta do lado direito. É um rosto grave, solene. É um rosto que emana modéstia, confiança. Parece quase desligado do corpo martirizado. Mas é um rosto que, mesmo que não se possa ver os olhos, as pálpebras estão abaixadas, olha dentro de nós. E é um rosto que nos faz refletir, nos faz pensar. O sudário não dá respostas, mas levanta questões. Questões que continuam a se multiplicar em torno do mistério do Santo Rosto de Jesus. E se, como vimos, as pesquisas feitas até agora demonstram que o rosto do sudário é o que mais se aproxima da imagem de Cristo, existem outros panos que integram e completam as informações contidas no sudário. Um deles é uma mortalha, mantida em Oviedo, na Espanha. Um achado que está relacionado ao sudário de Turim é o sudário de Oviedo. O sudário de Oviedo constitui uma prova interessante de sustentação anatomopatológica para o sudário de Turim, já que as manchas de sangue têm o mesmo grupo sanguíneo e, portanto, há uma analogia importante. Na antiguidade, o sudário era o pano usado para envolver o rosto dos cadáveres logo após a morte, para poder transportá-los até o túmulo. O santo sudário que cobriu a cabeça do Senhor enquanto desciam da cruz está em Oviedo desde o século IX. Em nossa hipótese, está claro que o sudário era usado certamente antes do sepultamento definitivo. Cobria, portanto, a cabeça do cadáver do momento da morte até o momento em que era sepultado. O sudário de Oviedo é uma tela relativamente pequena. Mede cerca de 83 por 53 centímetros. O suficiente para envolver a cabeça de um homem. Sobre o tecido, não há vestígio de um rosto, apenas manchas de sangue. É interessante que as manchas de sangue coincidam com as que vemos no sudário de Turim. E, portanto, a existência do sudário de Oviedo foi explicada como um pano para cobrir o rosto do crucificado, no momento em que foi retirado da cruz para ser levado ao sepulcro para cobrir o rosto desfigurado. E para completar a tese sobre as extraordinárias coincidências entre o sudário de Oviedo e o sudário de Turim, interveio mais uma vez a irmã Blandina Pascalis Schlomer. Foi ela que, após ter sobreposto o véu de Manopelo sobre o sudário de Turim, colocou sobre ambos as marcas de sangue do sudário de Oviedo, pegando emprestado uma pesquisa feita antes por outros estudiosos. Esse trabalho não é meu. Peguei apenas essa sobreposição que eles elaboraram para o sudário de Turim e de Oviedo. O fluxo de sangue coincide com o rosto de Manopelo. Uma descoberta surpreendente. O sudário de Turim, o rosto de Manopelo, o sudário de Oviedo. 3 relíquias milagrosas em torno das quais giram as principais histórias e lendas do cristianismo. 3 relíquias para um único rosto? O verdadeiro rosto de Jesus Cristo? Ele mostra como foi esse momento. E o sudário de Turim mostra a situação do corpo morto. Talvez um instante antes que sua alma retornasse da sua ressurreição. É como se esse véu
mostrasse seu primeiro olhar. Hoje está muito claro, muito óbvio que a imagem do rosto santo mostra o mesmo homem de Turim, mostra o mesmo homem de Oviedo, na Espanha. É uma única pessoa. Estamos então diante de sofisticadas fotografias do rosto de Cristo? Imagens tridimensionais que de um passado distante chegam até nós para trazer uma mensagem? A prova da ressurreição do corpo de Jesus? Seu quinto e último evangelho? As perguntas continuam em aberto. O certo é que as imagens de Manopelo, de Oviedo e de Turim são mais uma prova para os que creem e um enorme desafio para a ciência. E ainda há muito para descobrir. Das mulheres piedosas. Representada em tantas esculturas e pinturas, ela é a protagonista da sexta estação da Via Sacra. E é dedicada a ela a obra do escultor Francesco Mocchi do século XVII, localizada na Basílica de São Pedro, no Vaticano.
Uma estátua imponente que segura em suas mãos o véu em que se representa o rosto sagrado. No entanto, não há vestígios de Santa Verônica nos evangelhos, e seu culto é celebrado apenas no mundo ocidental. Por quê? Quem é e onde nasce o mito de Santa Verônica? Conseguiu de fato imprimir o rosto de Cristo em um pano de linho? E se tal pano de fato existe, onde está agora? No Oriente, no mundo ortodoxo, a sexta estação da Via Sacra não existe. Verônica não existe, existe apenas no Ocidente. É uma imagem que não se encontra nos evangelhos, é completamente inventada, como a tradição apócrifa sempre fez. A tradição apócrifa teve a particularidade de criar as peças perdidas, os anéis perdidos, às vezes as estruturas perdidas, segundo a consciência popular presente nos textos canônicos. Acrescentou peças que humanizaram certos episódios. O rosto de Cristo, uma das imagens mais veneradas da história da humanidade. Protagonista de milhares obras de escultores e pintores que durante séculos se espalharam pelo mundo no Oriente e Ocidente. Traços regulares, cabelos longos caindo sobre os ombros, barba, bigode, olhos grandes e olhar nobre. Uma figura inconfundível que, mais do que qualquer outra, continua a ser discutida. Objeto de estudo para cientistas e pesquisadores que desde sempre se perguntam sobre sua importância histórica. Referência para milhões de fiéis que em suas preces buscam o rosto de seu Senhor. Mas que aparência tinha Jesus Cristo? Seria realmente a mesma figura adorada por séculos pelo cristianismo? Nos evangelhos, livros que contam a vida, a pregação, a morte e a ressurreição de Cristo, o Redentor, não há menção sobre seu aspecto físico ou sobre características de sua face. Uma lacuna deixada pelos evangelistas, pois os biógrafos oficiais de Cristo nunca conheceram o protagonista dos fatos narrados por eles. Mas o transcreveram em raras ocasiões. Mas antes dele, por séculos, o cristianismo adorou uma outra relíquia, guardada em Roma, conhecida como Véu de Verônica. Um lenço que traz impresso os traços da face de Jesus e que é centro de um verdadeiro mistério histórico-teológico. Uma fascinante história de fé, intrigas de poder e reviravoltas. A personagem Verônica é uma personagem apócrifa dentro da tradição do Novo Testamento. É uma figura que atingiu muito o imaginário popular e, consequentemente, tornou-se parte de um complexo iconográfico muito articulado. A tradição conta que durante a subida de Jesus ao Calvário, uma mulher chamada Verônica, compadecendo-se frente ao sofrimento do Nazareno, abriu caminho entre os centuriões para enxugar o rosto coberto de sangue. Se Verônica é uma personagem histórica ou uma figura simbólica, é um pouco difícil de dizer. Naturalmente, há escolas de pensamento e alguns a consideram um símbolo. Outros dizem que ela existiu de fato. Viram conforme passado pelas tradições orais, muitos anos após sua morte. Apenas João Evangelista, segundo algumas teses, poderia ser o apóstolo preferido de Jesus. Mas nem mesmo ele, que talvez o conhecesse diretamente, teve o cuidado de contar em seu testemunho escrito as características físicas do Senhor. Qual é então a origem daquele que todos, cristãos ou não cristãos, conhecem como o rosto de Cristo? E quanto corresponde à realidade? As imagens que temos de Cristo são bastante tardias em relação aos fatos históricos, pois os evangelhos não nos deixaram um retrato específico da aparência do Senhor quando estava na terra. Então não sabemos de fato como eram seus traços e como era sua face.
Não encontrando nos evangelhos nenhuma descrição de Cristo, muitos pintores, escultores e estudiosos recorreram para suas obras a fontes apócrifas e às chamadas imagens aquerópitas. Isto é, não feitas por mãos humanas, mas que surgiram através de milagres. Entre essas, a mais conhecida é com certeza o sudário, conservado na Catedral de Turim e exibido aos fiéis apenas... Irmã Ana Catarina Emmerich, conhecida por seus dons de clarividência, conta ter visto Santa Verônica em suas visões da paixão de Jesus. Na presença do Filho de Deus, ela caiu de joelhos, fora de si pela compaixão. Estendeu o sudário por um dos lados. Jesus pegou o véu com a mão esquerda e o pressionou contra seu rosto ensanguentado. Aqueles que dizem que ela existiu de fato fazem referência a figuras presentes dentro da tradição do Novo Testamento. Especificamente a hemorroíça, uma mulher que tinha perda contínua de sangue, nunca curada pelos médicos, que toca a roupa, a veste de Cristo e é curada milagrosamente. Cura-se e se torna então a portadora do rosto de Cristo através desse linho que chegará até Tibério. Isso para dar sentido, isto é, uma ponte histórica até a futura presença do véu em Roma. A partir do século XV, no Ocidente, Santa Verônica é adorada como símbolo do grupo